Olá, gente. Estou aqui mais uma vez e hoje estou com a temática de ecossistema. Vou trabalhar conceitos básicos, conceitos que ajudam a explicar ou a entender o que são ecossistemas, né? E vamos lá. Primeiro, começando pelo conceito básico. Como vocês estão vendo aí, o conceito básico de ecossistema é o seguinte: considera-se o ecossistema como sendo um conjunto formado por comunidades bióticas, nesse caso seres vivos, que habitam e interagem em determinada região e pelos fatores abióticos, que são os elementos físico, químico, geológicos do ambiente, os quais exercem influência sobre essas comunidades. Eu digo que as comunidades bióticas, vocês já viram aí, é a interação entre todos os seres vivos. Porém, os fatores abióticos são os elementos físicos, como por exemplo a ação do vento, os químicos, as reações das substâncias, o geológico do ambiente, né? No caso aí, o exemplo maior, a influência das rochas. O conjunto desses fatores formam o que nós chamamos de ecossistema. Bom, um outro conceito básico também para vocês entenderem o que são ecossistemas é o de bioma. Considera-se bioma como uma comunidade biológica ou um espaço geográfico, e aí entra o conceito de espaço geográfico, uma dimensão espacial, onde suas características específicas são definidas pelo clima, a fitofisionomia, o solo e a altitude, entre outros critérios, geralmente todos em grandes escalas espaciais. São tipos de ecossistemas, habitat ou comunidade biológica em certo nível de homogeneidade. Bom, além da interação, vocês viram lá no conceito anterior de ecossistema, no conceito de bioma, nós vamos ter a questão da homogeneidade entre as comunidades biológicas. Principalmente quando se fala, por exemplo, no bioma das matas cocais, com a semelhança, a presença das palmeiras. Bom, outro conceito importante para aprender o que é ecossistema, ou compreender melhor, é revisar esse conceito lá do ensino fundamental, o conceito de cadeia alimentar, né? Aí é como vocês estão vendo aí, a cadeia alimentar, também chamada de cadeia trófica, pode ser definido como uma sequência linear da transferência de matéria e energia em um ecossistema, na qual é possível observar uma sequência de organismos servindo de alimento para os outros. Essa transferência sempre se inicia por um produtor e finaliza em um decompositor, sendo uma transferência unidirecional. Esse conceito eu extraí do site Brasil Escola, do jeito que está lá, com um fragmento, achei interessante, extrair para entender o que é ecossistema, né? Não vou entrar muito em detalhe, porque a seguir tem uma imagem que fica melhor. Está aí, vocês estão vendo aí a imagem, também tirada de um site da internet, de que seja um ecossistema, né? Começa pelo produtor, no caso, geralmente os produtores são os vegetais, alimentados pela energia solar e pela água. Produz o consumidor primário, nesse caso, ou nesse exemplo, nós temos aí um gafanhoto, o qual serve de alimento para o consumidor secundário, no caso o sapo. O sapo vira alimento da serpente, que entra como consumidor terciário e assim por diante. Por exemplo, se vier um gavião, ele nesse caso está como consumidor final. Mas se tiver outro consumidor acima do gavião, também entra na escala. Terminando lá no último, que é no processo de decomposição. No caso aí entra a ação dos micro-organismos, né? Bactérias e fungos. É importante vocês lembrarem que esses dois conceitos eles são trabalhados muito pela biologia. Uma ciência é única, né? Não é um conceito exclusivo,
da geografia. Aliás, a biologia tem muito a explicar sobre esses dois conceitos anteriores, né? Então aqui também ajuda muito. Ele não é muito da biologia, ele é mesmo da geografia, que é o ciclo das rochas. Né? Entendemos como ciclo das rochas, ou melhor, como vocês estão vendo aí, entende-se como ciclo das rochas os processos de fenômenos naturais que ocorrem na superfície terrestre. Quando fala de superfície terrestre, o fenômeno que ocorre sobre a litosfera, sendo responsável pelos processos de transformação das rochas. Né? Aqui nas rochas, sempre eu digo que é o processo de renovação das rochas, envolvendo o magma. O magma ele absorve as rochas mais antigas e, através dos vulcões, fornece rochas recentes ou rochas novas. Quando fala rochas antigas e rochas novas, são todas envolvendo entre bilhões e milhões de anos. As rochas têm um tempo cronológico bem superior do que os outros tempos, do que o tempo humano, certo? O tempo das espécies vivas. Então o ciclo das rochas é bem mais longo, mas ele ocorre e ele é importante para entendermos a característica do ecossistema ou de um bioma, né? Como vocês estão vendo aí, novamente, isso aí da internet e aqui da Wikipedia, um gráfico simples, explicando o que vem a ser o ciclo das rochas, né? E aí nós temos as três rochas matriz, a rocha sedimentar, a rocha magmática e a rocha metamórfica, rodeado pelo magma. Como vocês veem, tem as letrinhas aí circulando. A rocha, o ciclo 1, que é a rocha principal, é a rocha matriz, vai passando para a segunda etapa, que é a rocha indo para o magma, e o terceiro, uma rocha transformando em outra. Ok? Vocês podem até fazer a interpretação geral. Se quiserem rever novamente, aí pode ver. Vocês estão vendo aí no processo 1 a rocha metamórfica, a rocha magmática, transformando em rocha sedimentar, e a rocha sedimentar no processo 2 virando magma, mas a mesma coisa ocorre no processo 2, a rocha metamórfica indo para o magma, certo? No terceiro processo nós temos aí a rocha sedimentar transformando em rocha metamórfica, ou rocha magmática transformando em rocha metamórfica. E processo 4, que é o próprio magma transformando-se em rocha magmática. Eu fiz essa interpretação última de forma sequenciada para você esclarecer melhor. Mas isso aqui são um gráfico básico. Você pode fazer uma outra interpretação, até mesmo a própria rocha magmática, voltando para o magma, quando ela se torna antiga. Ela se deslocando e ela pode voltar. Então não é estranho se você encontrar um processo 2 da rocha magmática voltando para o magma. É possível, sim. Bom, concluindo em geral a nossa ideia de sistema, e era isso que eu ia dizer para vocês, não entrei no aspecto de estrutura, e aí eu vou deixar para os professores de biologia ou para ciência biológica, para constar como é que ocorre. De forma geral, os ecossistemas são constituídos por substâncias inorgânicas, composto orgânico e o regime climático, os regimes autrotróficos ou produtores, no caso aí são os vegetais, os organismos heterotróficos ou consumidores, que também inclui os decompositores. Né? Os decompositores, geralmente, nesse caso aqui, ele é associado sobre os consumidores, mas pode agir também sobre os decompositores. Afinal, nem sempre o vegetal vai ser consumido pelos animais propriamente ditos. Pode ser consumido direto pelas bactérias. Né? As substâncias inorgânicas são aquelas encontradas no solo, na água, no ar, servindo de nutriente
essenciais para a manutenção da vida, tais como O2 e CO2, essenciais na respiração e fotossíntese, né? Compreendendo melhor o que são as substâncias inorgânicas, são aquelas substâncias que não vêm de seres vivos, mas que ela é importante para a existência dos seres vivos. Um exemplo clássico, a água, depois o ar, né? Continuando a nossa conclusão, os compostos orgânicos são provenientes de atividade biológica e formam os corpos dos seres vivos, também servindo como fonte de energia quando consumido. Alguns exemplos são os carboidratos, os lipídios, nesse caso aqui são as gorduras, e as proteínas. Por fim, os produtores, consumidores e decompositores formam as teias tróficas, também pode chamar de rede, responsável pela transferência de energia e pela ciclagem da matéria nos ecossistemas. Bem aqui no finalzinho, estou dizendo para vocês que nós chamamos de consumidores, produtores e consumidores, mas na verdade é só um processo de transformação de energia, um processo de transformação de matéria. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. É uma expressão antiga, né? E é isso que ocorre, certo? Na verdade, quando um gafanhoto é devorado pelo sapo, a energia do gafanhoto, ou a matéria, está se transformando em energia do sapo, que por consequência o sapo vira energia, por exemplo, da serpente. E aqui está a nossa fonte de pesquisada, né? Eu dei vou usar esse site como fonte básica. Bom, gente, era isso que eu tinha para trabalhar com vocês. Um conceito pré-requisito para ecossistema. Na verdade, não trabalhei com profundidade a ideia de ecossistema, mas conceitos que ajudam vocês a compreender esse conceito muito importante no estudo dos biomas, né? E ajuda tanto a estudar os biomas quanto aos domínios morfoclimáticos. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.